comunidade Duplo Expresso! Hoje conversaremos sobre uma questão muito séria, que merece toda a nossa atenção. A farsa do projeto Escola Sem Partido, a mais nova Lei da Mordaça. O movimento político-ideológico da Escola Sem Partido, que se apresenta sob a máscara da neutralidade, é mais um ataque à nossa tão combalida democracia, que agora se volta para um ambiente escolar. Esse novo ataque faz parte dessa onda conservadora e autoritária que tomou conta do nosso país e avança em várias frentes. O movimento Escola Sem Partido usa um ardil para enganar os incautos, que é justamente criar uma confusão proposital entre neutralidade e pluralidade. O projeto Escola Sem Partido defende a neutralidade política, religiosa e ideológica e, ao mesmo tempo, a pluralidade de ideias. E é aí que se encontra o primeiro embuste. Ora, um espaço plural jamais pode ser neutro. Isso já é uma contradição. E o segundo embuste é a mentira da neutralidade ideológico-política, que não existe. Nós vivemos sob o paradigma ideológico capitalista, opressor e excludente. Uma educação neutra é a naturalização dessa ideologia dominante, na reprodução da desigualdade social, despolitização das pessoas e manutenção do status quo. Um espaço que se pretenda neutro é um espaço totalitário, um espaço de massificação e uniformização da ideologia dominante, pela imposição do pensamento único, ou seja, uma escola de rebanhos. O conteúdo programático da Escola Sem Partido não surge do nada, da cabeça somente de fundamentalistas religiosos. Os grandes apoiadores da Escola Sem Partido são grupos econômicos de interesses privados, que investem em divulgação e propagação com viés político e ideológico, visando transformações na sociedade, e que, aliados às bancadas fundamentalistas no Congresso Nacional, alcançaram força, regendo interesses muito mais amplos do capital financeiro neoliberal, que envolvem todas as esferas da vida social, entre elas a educação escolar, que se torna um bem econômico a ser capitalizado, incorporando no aparelho escolar a ideologia de mercado, do individualismo, da meritocracia, da cultura do empreendedorismo, do tecnicismo a serviço da acumulação capitalista e, portanto, a negação da realidade de opressão que se apresenta sob o pano de fundo neutro. Por isso, as escolas públicas são os principais alvos da Escola Sem Partido. Esta é a forma de controle ideológico mais eficaz que o capital financeiro já se utilizou, pois submete os indivíduos não apenas a aceitarem o status quo, mas também a se tornarem guardiões da ordem. Estamos vivendo uma verdadeira guerra ideológica, que não se dá pela força bruta, mas pelo convencimento ideológico. O movimento da Escola Sem Partido pretende alterar o Código Penal para a inclusão de detenção de 3 meses a 1 ano para professor, coordenador, educador, orientador educacional ou psicólogo escolar que praticar o que esses delirantes chamam de assédio ideológico. Todo esse discurso delirante de criminalização e desumanização do professor, propagado por estes setores conservadores, os evangelistas do Deus Mercado, funcionam como argumentação moral para atender os interesses privados da indústria também dos livros didáticos, para que o professor seja mero aplicador de materiais prontos e também para a privatização do ensino. A institucionalização do programa Escola Sem Partido retoma os mecanismos utilizados no período da ditadura militar, que impôs conteúdos e metodologias de ensino e censura a determinados autores, de acordo com a ideologia autoritária da ditadura, alegando a doutrinação ideológica, um pretexto que é sempre utilizado para a imposição do pensamento único, que determinou a perseguição e criminalização dos professores, para sua submissão forçada ao regime.
os atos de perseguição política a docentes, promovidos pela ditadura militar, contribuíram para o sucateamento do ensino público, como legado que perdura até os dias atuais. A escola sem partido é o novo AI-5 da educação, que tem como conteúdo a censura e o cerceamento à liberdade de expressão e de associação, e a criminalização dos professores, violando a Constituição Federal, que prevê a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e afronta os principais tratados internacionais do quais o Brasil é signatário, entre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu artigo 18 destaca que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. E no artigo 19, onde todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. No ano de 2017, a educação brasileira foi criticada pela ONU precisamente pela retirada dos termos gênero e orientação sexual do texto da Base Nacional Comum Curricular. O movimento da Escola Sem Partido quer também tirar do educador Paulo Freire o título de patrono da educação. Não é por acaso que Paulo Freire foi perseguido pela ditadura militar, preso, torturado e exilado pela sua pedagogia emancipadora e contra-hegemônica, chamada pela ditadura de pedagogia perigosa. Aqui, abro aspas para Paulo Freire. Não existe tal coisa como um processo de educação neutra. Educação ou funciona como um instrumento que é usado para facilitar a integração das gerações na lógica do atual sistema e trazer conformidade com ele, ou ela se torna a prática da liberdade, o meio pelo qual homens e mulheres lidam de forma crítica com a realidade e descobrem como participar na transformação do seu mundo. Fecho aspas. Paulo Freire rompeu com o que ele denominou de cultura do silêncio, que é a ausência de mediação entre o discurso e a realidade concreta, através do apostilamento da educação e do discurso pronto, que serve para reproduzir as injustiças sociais e amordaçar a consciência crítica, ferramenta para a luta contra a opressão, através do confronto com a sua realidade concreta, como sujeito histórico, e como dizia Paulo Freire, aprender a ler o mundo. O absurdo desse movimento neoconservador, autoritário e obscurantista, que é a escola sem partido, é mais uma violação à nossa Constituição e ao Estado democrático de direito. Até quando continuaremos normalizando absurdos como esse no nosso país? Todos os brasileiros que querem viver em um Estado democrático de direito, independentemente de suas posições políticas ou ideológicas, deveriam lutar por Lula livre. Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.